Ele vem com poder, sua mão nem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navegas com fé em Jesus e com Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Querido Deus, Pai amado, obrigado por mais um sábado, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão aqui, Senhor. Abençoa aquelas que não puderam vir, Senhor. Abençoa, Senhor, Rebeca que nasceu, Senhor. Abençoa, Senhor, cada criança que está aqui. Abençoa, Senhor, Esther. Abençoa a família do pastor Gilvan, Senhor, que está com cada problema, Senhor, que é meu pastor Gilvan, Senhor. Abençoa, Senhor, minha irmã, Senhor, que veio com esse déficit, Senhor, que não tem mente muito boa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, minha mãe. Abençoa, Senhor, minha família, Senhor. Abençoa, Senhor, me faz uma criança cada dia muito, muito, muito melhor, Senhor. Abençoa, Senhor, a família de cada um, Senhor, que eu sou aqueles que estão na rua, aqueles que estão nos hospitais, Senhor. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ressuscitou! Ressuscitou! Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Eu sou o meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Lembra que eu falei a história de rebominar sempre? O Apocalipse ele rebomina. Por exemplo, a gente estava falando dos 7 selos. E no último selo, na abertura do último selo, Cristo torna-se rei. Ele é vitorioso e reina com o seu povo. Pronto, encerrou o capítulo 11. Aí a história parece voltar novamente. O livro vai rebominar os acontecimentos para o capítulo 12, em que vai mostrar o dragão perseguindo a igreja, aliando-se a 2 governantes, a 2 grandes poderes, né, na terra. Para quê? Para perseguir o povo de Deus, para oprimir novamente o povo de Deus, né? Você vê que a mensagem do Apocalipse é sempre voltando. A gente começou com as 7 igrejas, falando ali da opressão, mas Cristo o quê? Vencendo. Depois a gente voltou para a questão dos selos. Cristo foi o único digno de abrir esses selos. E aí, culminando com a vitória de Jesus, o 7º selo. Mas agora,
A lição de hoje é o Cordeiro e os seus remidos. Nós agora vamos seguir para o capítulo 14, em que o capítulo 14 mostra novamente Jesus reinando. Culmina com o reino de Jesus, reinando novamente com o seu povo. Então, o capítulo 14 vem reforçar a grande mensagem do Apocalipse. Qual é a grande mensagem do Apocalipse? Deus domina, julga os perversos e salva os fiéis. Ele segura que, independentemente da velocidade dos seus perseguidores, no caso aqui, a besta ou o dragão, as duas bestas e o dragão, os filhos de Deus nunca ficarão desamparados. Lembra que mais importante de entender o que é esses símbolos e o que está por trás desses símbolos é entender a mensagem do Apocalipse? O dragão persegue a igreja. O dragão massacra a igreja. Ele usa as forças deste mundo. Como a gente viu na lição passada, é a trindade do mal. É o anticristo, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Para massacrar o povo de Deus. Mas no final ele não vence. Exatamente. Jesus é vencedor. E reina com o seu povo. Por isso que o título é O Cordeiro e seus remidos. O Cordeiro torna-se vencedor e ele reina com os seus remidos. Então a mensagem do Apocalipse é essa. Os cristãos nunca ficarão desamparados. E o cristão herdará o reino, reinará com Cristo. E aí cumprindo todas as promessas que ele faz à igreja. Desde lá do momento que ele fez lá as 7 igrejas. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eles vão ser coroados. Eles vão reinar com o Senhor Jesus. E aqui novamente vem a cena, vem à tona a cena da segunda vinda de Jesus, do retorno de Cristo, do seu juízo sobre todo o mal, né, que ele vai julgar o mal, mas principalmente do reinado de Jesus com os seus fiéis, aqueles que permaneceram fiéis até a morte. Amém? A gente só tem que confiar realmente em Deus, porque aqui ele prova, né, que ele está com a gente o tempo todo. Então, que o mal venha, mas o mal nunca vai vencer o bem. E se a gente é bem, do coração puro, a gente tem temor a Deus, se a gente tem fé em Deus, a gente vai passar por tribulações, vai passar por tudo. Mas a gente vai estar sempre firme, esperando que Deus vai agir no tempo dele. Deus nunca vai desamparar os seus. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinha escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. A grande multidão, lá do capítulo 7, que reinava com Cristo. Essa mesma multidão volta a aparecer agora no capítulo 14. Olha a imagem do Cordeiro, né? O Cordeiro reinando, a voz como de trovão aí, e aí todos os anjos tocando harpa, e os remidos do Senhor sendo glorificados. Novamente é a cena da grande multidão. É a grande multidão que está recebendo o reino de Deus. Aí você vê que houve um intervalo, houve um interstício, né? Um interlúdio, como a gente vem falando. Por quê? É aquela história de rebominar que eu tinha falado. Falou, né, sobre a questão do 7º selo, na vinda de Jesus, quando os fiéis, os remidos, receberiam o reino. Mas depois de uma parada para rebominar, falar sobre o dragão do capítulo 12, né? As duas bestas do capítulo 13. E aí, novamente, volta a cena do capítulo 14, que mesmo as bestas oprimindo, perseguindo os cristãos, o povo de Deus, mesmo recebendo a autoridade do dragão, mesmo a igreja sofrendo toda a investida do diabo, ele não vence, o diabo não vence. Quem é o que é o vencedor? O capítulo 14, mais uma vez, vai trazer à tona a mensagem do Apocalipse. Jesus é vencedor. A grande multidão, os remidos, comparece perante Deus, glorificando o Senhor e exaltando e trazendo um cântico de alegria e de louvor pela grande salvação trazida pelo Senhor. Continue a leitura. Entoava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Nós vimos na lição passada que a marca da besta é a marca do homem. O homem representa o quê?
A criatura. O número 6 representa o número da criatura, que ele foi criado no 6º dia. Então, a marca do homem, a marca da besta, aliás, a besta é todo governante, toda pessoa que representa o poder e a força da terra, na terra da criatura, e não do Criador. 666, número do homem. Imperfeição triplicada, né? Ou imperfeição absoluta. Só que a marca de Deus, o selo de Deus, é a marca de quê? Do Criador. E quando diz aqui que os 144 mil foram selados, diz que foram selados com o quê? Com o nome do Senhor Jesus, o seu Deus. Então o nome do Pai, que é o quê? Criador. Ele não é o Criador. E o nome de Jesus. E Jesus é o quê também? Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Então Jesus também é Criador. Então nós temos a marca de Deus, que é o Criador, que está sendo colocado na testa daqueles que foram selados. A grande multidão que foi selada, que está diante de Deus, reinando com Ele, sendo glorificado, né? Aqui nesse momento. Quem são esses? Os remidos, os seus remidos. Selados na testa, na sua fronte, na sua mente, com o nome de Jesus, o nome do Pai. Por que não dizer aqui? Eu sei que, mas não tem o número do Espírito Santo, mas nós temos aqui toda a Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a representação da divindade criadora, né? Façamos os homens à nossa semelhança. Então nós podemos dizer aqui que o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a marca que os filhos de Deus trouxeram. E a gente vai ver outros versículos que falam, né, em Efésios, né, que foram selados com o Espírito Santo de Deus, né? Então, foram selados com o Criador, recebeu o nome de Deus na sua vida, na sua testa. Esses estão diante da grande multidão, em oposição, em contraste com aqueles que receberam a marca da besta, a marca da criatura, o número de homem, o 666. Se estivermos com o Cordeiro, seremos mais que vencedores. Se o nome do seu Pai e o nome do Cordeiro estiver assinalado na sua testa, na sua fronte, se isso for o que a gente carrega conosco, nós temos certeza que seremos vencedores. Participaremos desse grande momento, desse grande cântico. Assim como Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, né, pôde cantar um canto de vitória. E também a gente tem vários outros livros na Bíblia, até tenho pensado em fazer uma pregação sobre isso. Os remidos aqui também vão ter o seu canto de vitória. Só aqueles que não se contaminaram com a idolatria, né, a idolatria ao homem, prestar o culto ao homem, a homenagem ao homem, a criatura em vez do Criador, só estes sim é que vão participar desse grande momento do cântico de louvor e de glória dos remidos lá no céu. Eu creio que, assim, a gente não devemos adorar a imagem de escultura. Na Bíblia está sempre dizendo. Só que as pessoas querem mais adorar as imagens do que principalmente a Deus, né? A pessoa dá um ensinamento e as pessoas entendem de outra maneira. Não é o fato de não ter uma imagem de escultura nas igrejas hoje que não faz com que as pessoas deixem de adorar. Porque tem uma lógica também aí. A imagem de escultura é uma criatura criada pelo próprio homem. Mas às vezes transforma o pastor dele, como você falou numa lição dessa, Vanusa, transforma o religioso, o líder dele, num ídolo. E um cantor num ídolo. O político num ídolo. Então não é o fato de não fazer a imagem de escultura que ele não é idólatra. Ele continua sendo idólatra. Mesmo que não adore algo feito de mármore ou de madeira, mas ele está adorando outra coisa e tornando aquela coisa ídolo, né? Então, pensar aqui nos remidos, naqueles que vão herdar o reino, vão reinar com Cristo, aqueles que vão cantar o cântico da vitória, é aqueles que não se corromperam com as mulheres, não se corromperam com os falsos ensinos, não foram seduzidos
com aquilo que leva o homem a adorar o homem, a idolatrar o homem. E é por isso que na mensagem dos 3 anjos há esse reforço. Primeiro ele convida a adorar é aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas, ou seja, o Criador. Ou seja, estes sim vão fazer parte da grande multidão dos remidos. Agora, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, ou seja, a criatura, esses não vão fazer parte. Não terão o cântico de vitória na boca. Por quê? Porque adoraram a besta, adoraram o homem, receberam o 666, o número da criatura em vez do Criador. Então aqui o convite novamente é para adorar o Criador e não a criatura. E qualquer sistema, como no caso aqui a gente está estudando sobre a Babilônia, né? Que promove essa adoração ao homem, ou essa idolatria, ou seduz o homem para idolatrar o homem, aquele que é povo de Deus, por isso que diz, sai dela, povo meu, é o povo selado de Deus, aqueles que adoram somente a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não deve permanecer nesse sistema mundano. A palavra de Deus diz, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Ou você serve um Deus vivo, ou você serve o mundo, né? Você não pode estar, né, na igreja com o pé fora e o outro dentro. Você tem um livre-arbítrio para escolher. Nós todos temos nosso livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a nada. Agora, nós temos que entender que Deus é Deus, né? E nós devemos fazer a vontade dele, somente a vontade do Senhor. E os homens já sabem, né? Eu fico imaginando assim, porque hoje em dia está muito difícil de pregar o evangelho. Para as pessoas, assim, você tem ali por exemplo, ali um mundo, enche de gente que lota mesmo. Quando você vai para uma igreja, que tem um evento de uma igreja, você conta as pessoas que vai. Aí está difícil hoje. Mas aí, mãe, nesse contexto, a gente não pode desistir, tem que continuar pregando, né? Com certeza, né? Aqui, quando a gente vê esses anjos, os anjos são os mensageiros. Podemos entender, assim como o dragão é um símbolo, e as outras imagens do Apocalipse como um símbolo, esses anjos também são símbolos daqueles que proclamam o evangelho. Você vê que veio o primeiro anjo, proclama o Deus como Criador, o outro anjo que denuncia o sistema corrupto da Babilônia, né, e outro anjo que combate a força da besta, né, a atuação da besta no mundo. De qualquer forma, nós não podemos desistir. Isso, de certa forma, retoma o que está escrito lá, como eu falei aqui, do livrinho amargo, né? Que João comeu o livrinho, era doce no início, mas amargo no final. Mas o próprio Jesus diz, não, profetiza novamente, prega de novo. Deus está nos chamando, né? E nós não possamos perder a oportunidade, porque em breve Jesus está voltando. Nós não sabemos os dias nem a hora, e aí só Ele sabe. E nem também nós podemos julgar os outros que estão lá fora. Só Deus pode julgar. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Não tem aquele hino que diz, Deus não desiste de você, né? Não importa o que você fez, nem o que você faz, só importa o que você é, né? Daqui para frente, Deus não desiste de ninguém. Agora a gente, que muitas vezes desiste dele, né? Ele segura na nossa mão o tempo todo. Agora nós, como os pecadores, é que solta da mão dele, né? Mas ele está ali, sempre está ali para nos acolher, nos tirar do fundo do poço. E que nós possamos, a cada dia, ser essas pessoas, né? Entender que somente Cristo, só devemos adorar somente a Cristo. Eis que a glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Essa é a grande vitória dos remidos do Senhor. Essa é a vitória de Cristo, mas é a vitória também do seu povo, como a gente estudou na lição de hoje. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque descobrimos em Tua palavra que hoje, ao estudar o Apocalipse, que a Tua vitória também é a vitória do Teu povo, é a vitória dos remidos, Senhor Deus. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, nos incentive, nos motive cada vez mais a permanecer firme em Teus caminhos. Senhor Deus, é assim que nós oramos, tomando posse dessa vitória, em nome de Jesus. Amém. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Bom dia. Feliz sábado, né? Hoje a gente fez uma coisa bem legal. A gente vai fazer o que lá fora? Um vídeo, só que é segredo. Vocês vão contar, é? Não pode. Então, amanhã vai ser um dia bem especial aqui na nossa igreja, o Dia das Mães, né? Vocês vão convidar as mamães para vir. Cada um agora vai fazer um convite especial, né? Já que as mães não estão todas aqui, tem 3 mães, né? Só que vocês vão fazer um convite bem especial, convidando as mamães de vocês para amanhã para o culto, certo? Mãe, você é para vir pro culto, porque eu vou orar para você. Mãe, não perca esse culto, é muito especial. Mãe, você é especial, você não pode perder esse culto. Convido todas as mães, quem puder vir com os seus filhos também, pode vir para cá para o culto amanhã, que vai vir muito especial. Vai ter várias brincadeiras, várias orações, várias canções, várias apresentações. Então, peço que vocês não podem perder. E um beijão para todas as mães que puder vir amanhã. Eu quero que minha mãe não perca, vai ser muito legal, muito divertido. Vai ter várias apresentações, vai ser muito legal mesmo. Mãe, a senhora não pode perder, que amanhã é o seu dia. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós. Até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. De novo. Eu preciso de você, canta. Você precisa de mim, nós. Até. De novo, eu preciso de você.
Você precisa de mim bem forte. Precisamos de Cristo até. O fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem beber, sem chorar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai Criador, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam com todos e sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém.